Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no 36º capítulo deste livro, caminhando para o final dessa história belíssima, que quantas reflexões nos fez refletir, nos fez fazer. A mim foi muito importante. Esse capítulo se chama Corações Renovados. Então, lembrando que depois da conversa que o Mário Silva teve com a Antonina, quando ele foi na sua casa, orientado pela espiritualidade amiga, por Clarencio, que orientou a Antonina nas palavras sábias, ao dizer a Mário Silva da oportunidade, da importância dele ir novamente à casa de Amaro e Zulmira, porque ele, quando viu o Júlio desfalecendo, ele saiu correndo, desesperado e com a consciência culpada de assassino. Então, ele retorna à casa de Amaro e de Zulmira. Nós sabemos que o Amaro é o seu grande desafeto. Então, por isso, esses sentimentos, essas sensações que o Mário Silva sentia, essa aversão, porque ambos vivenciaram do amor da Zulmira. Então, o Mário Silva, que vivenciou do amor da Zulmira e como Nina Flores, mas também Mário Silva, que era o Esteves, ele depois veio e teve um relacionamento com Lola Ibarruri, que era a Antonina. Então, juntos eles foram até a casa de Amaro, foram muito bem recebidos. Evelina, aquela criança tão querida, tão alegre, recebeu, abraçou a Antonina, já se simpatizou com ela de imediato, porque nós nos simpatizamos com pessoas porque temos um passado juntos, não é por acaso. Então, foi muito interessante que quando ele chegou, ele começou a conversar com Amaro. E a Zulmira estava muito mal. E ele conversou, se desculpou e a Antonina auxiliou nessa conversa. Ela foi o seu apoio. E ele então conversou, se desculpou por ter saído correndo, que ficou desesperado ao ver a criança desfalecer. Claro que ele não contou dos seus sentimentos mais íntimos, mas ele disse que ficou desesperado em saber do sentimento daquela criança desencarnando, e o sentimento lhe moveu e ele saiu, não conseguiu suportar. E Amaro, de forma tão humilde, foi tão receptivo que ele ficou encantado em perceber a forma como ele foi tratado na casa de Amaro e Zulmira. Então ele realmente estava sendo envolvido nessas bênçãos através dos passos, da importância do perdão, porque era necessário que o Mário Silva perdoasse o Amaro, perdoasse a Zulmira, para que aquelas vibrações modificassem e ela pudesse, a Zulmira doente, se recuperar, porque a Zulmira estava desfalecendo. E é tão interessante que o próprio Mário Silva, envolvido naquela emotividade, aliada à humildade sincera, ele deixa transparecer, ele toca o coração de Amaro. Então a humildade de Mário Silva, a dor de Amaro, une esses dois espíritos. E a Antonina, com a sua alegria, ela começa a ajudar na casa, a ajudar a acolher a Zulmira, a atender a Evelina. Elas se tornam grandes amigas. E o seu filho, que estava junto, também. A simpatia era entre todos, para envolver que não existe acaso. E a Antonina parece que tinha conhecimento da necessidade que era aquela necessidade desse reencontro, deles estarem juntos. Ela, como espírita declarada no livro, ela fala que não era por acaso esses encontros, não era por acaso que o Mário Silva havia se confessado a ela. Então, o ferroviário, o Amaro, muito triste, ele entende, ele fala que a providência é quase impossível, né? Ele confessa para Mário Silva que havia perdido 2 filhos. Imagine a dor desse pai. Ele teve o Júlio, que morreu afogado,
mal conseguindo vivenciar essa dor. A Zulmira padeceu, ficou doente. E aí o Amaro conta para Mário Silva que quando ela tinha melhorado, ela tinha se reerguido no nascimento do pequeno Júlio, agora, com o desencarne dele, foi muito pesado para a Zulmira e ela não estava aguentando. E a Antonina, então, coloca ambos na oração, na esperança, na fé. Mário, acanhado, levantou-se e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se. Porque vinha o médico que veio atender a Zulmira, ela estava muito mal. E o médico veio acompanhado de Clarencio. Veja a espiritualidade envolvendo todos para o restabelecimento da Zulmira. Então ele veio com o médico e o médico foi atender a Zulmira e o médico disse que a Zulmira precisava de um transplante de sangue, uma transfusão sanguínea. Então o médico fica assim, né? E o Mário Silva se apresenta ao médico e diz que ele tinha condições, ele era doador e ele poderia fazer a transfusão de sangue. Olha que interessante. E imediatamente o Mário Silva faz a transfusão de sangue para a Zulmira. Veja aqui como se fosse o coroamento desse amor, o coroamento desse perdão, o coroamento da união entre as famílias. Então ele deu, não foi só o seu sangue físico, ele deu os seus fluidos, ele deu sua energia, mas agora ele não estava mais ele não estava com aquelas energias, com desejo de vingança, ele não estava com aquele sentimento de ódio, com aquele sentimento que o moveu no momento do falecimento de Júlio. Ele estava renovado. O Mário Silva agora estava renovado. Então ele conseguiu, ele se dispôs a doar o sangue para a Zulmira. Então, no ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Então vejam os mecanismos que a espiritualidade utiliza para auxiliar, para unir, para reconciliar e para demover dos corações o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança. Então, quantas pessoas estamos a caminho e muitas vezes são os nossos desafetos, são os momentos para que nós nos reconciliemos com os nossos desafetos. Como disse Jesus, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho. E nesse momento que estamos vivenciando, é um belo momento para pensar no amor, na solidariedade, na reconciliação, no perdão e na fraternidade. É um belíssimo capítulo, caminhamos para o final. Curta o nosso canal, assine o canal e até amanhã.